Agora são 10 horas e 36 minutos. Damos sequência aqui à série de entrevistas com pré-candidatos, pré-candidatas à Prefeitura de São Paulo. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio Marina Helena, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. Novamente aqui conosco. Obrigada pela presença, candidata. É um prazer estar aqui, Sheila, Carla, França e a todos que nos acompanham. Vamos lá, a gente teve divulgação na semana passada de uma recente pesquisa sobre população em situação de rua na capital paulista, mostrando que o número de cidadãos nessa condição cresceu 24% na comparação com o fim do ano passado. A prefeitura até contesta esse número aqui de 80 mil pessoas vivendo nas ruas. Por que a prefeitura contesta? Porque o último censo da própria prefeitura é de 2021, então já tem algum tempo. Mas eu queria saber da senhora quais os planos nessa direção, porque a gente sabe a sua campanha foca muito mais pautas econômicas, parcerias com empresas. Quais são as propostas para lidar com questões sociais tão sensíveis como essa? Sheila, primeiro, a minha campanha não foca mais em questões econômicas. A parte toda do social é fundamental aqui na cidade de São Paulo. Então, primeiro ponto, isso não procede, tá? Número 2, esse é um dos principais problemas. Eu falo que São Paulo tá igual a cidade do Batman, uma Gotham City, cheia de coringa por todos os lados. Esse é o maior exemplo disso. A gente tem 80 mil pessoas nas ruas. E uma das perguntas que sempre fazem é a questão da Cracolândia. Se a gente não cuidar, a gente vai ter 80 mil usuários de crack pela cidade, mais cedo ou mais tarde. Eu não tenho dúvida disso. E por que isso está acontecendo? Aí, de novo, aí é a questão de que a economia e o social, Sheila, andam juntos. Não é à toa que tem 80 mil pessoas na rua. Sabe por que tem 80 mil pessoas na rua? Eu vou te falar. Isso aumentou muito desde a pandemia. Porque não há mais oportunidade na cidade de São Paulo. Não há mais. A nossa economia encolheu 16% nos últimos 10 anos. As pessoas não têm trabalho. Isso acaba fazendo com que elas não consigam mais ter um lugar para morar e elas acabam parando nas ruas. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa trazer de volta essas pessoas para o mercado de trabalho, sim, com capacitação. E aí eu gosto de dar um exemplo. Hoje, o maior programa de capacitação pública do Brasil é do governador Romeu Zema. 150 mil pessoas que foram capacitadas. E aí, de novo, Sheila, pasme, junto com a iniciativa privada, tá? Por quê? Porque quem emprega são as empresas do setor privado. Não dá para a prefeitura inchar mais e ter gente trabalhando no setor público. Então, a gente precisa das empresas, precisa de gente dando emprego. E aí, hoje, lá, 150 mil pessoas. Como? A prefeitura paga alimentação, paga transporte, faz parcerias com as empresas privadas que dão treinamento e assim a gente forma pessoas para construção civil, a gente forma pessoas, por exemplo, manicures, a gente forma pessoas para trabalharem, a gente sabe aqui em São Paulo que é um polo gastronômico importante e isso vai fazer com que essas pessoas voltem a ter dignidade e que elas saiam da rua, porque sim, eu acredito que o emprego é o melhor programa social que existe, não tem nada mais importante que isso. E aí, o que a gente precisa? Tirar essas pessoas da rua. Então, o primeiro ponto é esse. Não dá para desvincular, gente, o social da economia. Uma economia que encolhe, como a de São Paulo. São Paulo está virando um Rio de Janeiro. Não vê quem não quer. Não vê quem não quer. A situação é muito triste. E se a gente não tomar cuidado... de novo, esses 80, e não trouxer de volta essas 80 mil pessoas que estão nas ruas para o mercado de trabalho, não incluí-las de volta, a gente vai ter 80 mil usuários de droga. E vai ter mais ainda moradores de rua. Então, as coisas não estão desconexas. Então, assim, eu vejo que um grande ponto é esse. A gente precisa capacitar as pessoas, devolver para o mercado de trabalho, transformar São Paulo de volta numa terra de oportunidade. Isso vai ajudar muito no social da cidade. E isso está casado com um plano para tentar reduzir o déficit habitacional na cidade de São Paulo? O que a senhora pensa sobre... E o que a senhora planeja em relação à redução do déficit habitacional? Perfeito. Um dos pontos que a gente precisa tratar e que eu vejo uma balela aí gigante da esquerda em relação a isso é o seguinte: regularização fundiária. Desde que a lei de regularização fundiária foi aprovada no Brasil, a gente teve mais de 500 mil títulos de propriedade de casas sendo distribuídas. Isso foi aprovado no governo Bolsonaro e se você pegar o número de casas e de títulos dados, é mais do que todo o governo do PT anteriormente. Eu vejo o Boulos lá dizendo, eu ajudei a ter 14 mil casas distribuídas, blá, 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 blá. Você vai pegar
é infinitamente menor do que isso que realmente resolve o problema. Pior, o PSOL foi contra esse projeto, a outra socialista, que é a Tabata, foi contra o projeto, porque essa galera gosta muito de falar, mas não gosta de arrumar solução. Eu vejo uma grande solução aí, regularização fundiária. O que a gente vai pegar? Vai pegar todas essas regiões, pô, e tem um monte aqui. Você vai ali para Paraisópolis, tem córrego que passa, não tem saneamento. Hoje a gente olha, a gente tem cerca de 10 a 20% da nossa população vivendo em situações precárias, né? Pelo menos mais de 400 mil famílias. Então, quantas pessoas estão aí? Mais de 1 milhão de pessoas, com certeza, que vivem de maneira completamente precária, sem nem saneamento. Então, lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma das cidades que mais fez regularização fundiária hoje no Brasil, por habitante, é Joinville, que por acaso é uma cidade administrada pelo prefeito do Novo, que tem 93% de aprovação, né? É uma coisa incrível como boa gestão se paga. E lá, se a gente fosse trazer o que o Adriano fez em Joinville para São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, nesses últimos 4 anos, já deveria ter entregue 100 mil títulos de propriedade para as pessoas. É isso que eu defendo. Vamos arrumar. Outra coisa, quando você faz isso, você vai ter ali saneamento básico, você vai ter ali iluminação. A gente tem comunidade sem luz, sem saneamento, é uma coisa terrível. Então, o primeiro ponto que a prefeitura vai nessa questão habitacional é essa. Segundo lugar, hoje a gente tem um aluguel social que está completamente defasado. R$400 não é reajustado há 10 anos. A gente sabe que teve inflação, esse valor hoje seria de 700. Então, a gente precisa arrumar a questão do aluguel social também. E pegar também, a gente sabe, inúmeros imóveis abandonados pela cidade. Eu fiz uma gravação e visitei vários desses. E é interessante, porque você chega lá, está invadindo. Aí eu me pergunto, será que essa invasão cumpriu alvará? Será que o habite-se foi retirado? Será que todas aquelas regras infernais que se tem hoje para construir na cidade de São Paulo, que faz com que a moradia seja absurdamente cara, foi cumprida nesses locais? Então, a gente tem que tirar a burocracia. Eu gosto de falar o seguinte, hoje, dependendo do que você vai construir aqui na cidade de São Paulo, você demora mais de 2 anos para conseguir uma aprovação da prefeitura. 2 anos. Lá em Tocantins, ela é digital e sai em um dia, Sheila. Então, a gente tem que facilitar as coisas, gente. Pelo amor de Deus, a cidade tem um custo muito alto de burocracia que acaba encarecendo. Então, vamos reduzir burocracia, vamos fazer regularização fundiária. Essas são as principais propostas que eu tenho hoje para habitação. Pré-candidata, a senhora já falou que é a favor da revisão e do eventual rompimento de contratos de serviços prestados à prefeitura e às vezes mal prestados à prefeitura e, por consequência, à população de São Paulo. Você citou aí saneamento, citou iluminação, eu posso citar transporte, educação, saúde. Quais são os prioritários? Todos são prioritários, França, todos. Se a gente pega a prefeitura, pasme, eu tô falando sério, eu não consigo achar uma coisa em que a prefeitura gaste menos que a média do Brasil e faça melhor. Eu, aliás, faço essa pergunta para vocês. Vocês conseguiram achar e me dizer que está errado? Aqui é o famoso pague 7, leve 2. É péssimo. É tudo caríssimo e o serviço uma lástima. E a população sendo enganada. Então, o que eu falo não é rompimento de contrato. Não é rompimento. É exigir o cumprimento. Se não cumpre, não precisa romper nada. É só pegar as cláusulas e mandar embora, porque está lá. Se você contrata uma empresa e ela não cumpre, você tem todas as cartas na manga para fazer outra licitação e trazer outra empresa para cumprir aquele serviço. Então, o que eu estou falando, as pessoas falam como se fosse rompimento. Rompimento do contrato, quem faz é a empresa que não presta o serviço adequado. Essa está descumprindo o contrato. Essa está rompendo o contrato com o cidadão. Essa está rompendo aquilo que ela prometeu. Então, eu sou a favor, sim. Eu falo que eu tenho a sorte de ter o Deltan Dallagnol no meu partido, e eu já conversei muito com o Deltan. A principal ponto aqui, que aliás é algo que a gente está fazendo para toda a prefeitura do Novo, que a gente está com pré-candidatos. A gente precisa de uma auditoria forte. Por exemplo, subprefeito. Cada um dos 32 subprefeitos tem que ser um mini Deltan Dallagnol. O cara tem que estar ali olhando o quê? Todos os contratos, se estão ou não sendo cumpridos. A gente precisa de ter
de fato, uma transparência radical, porque hoje a gente não sabe. Por exemplo, você vai lá e tem um buraco na sua rua, certo? Você manda lá para um 56. O que você resolve? O que você recebe de volta? O que você recebe de volta? Você tinha que receber, e não era assim, deveria ser digital e muito fácil, tinha que estar ali, ó, a empresa tal tá indo até você em tantas horas, em 2 dias no máximo, para resolver. Não resolveu? Tá ali, tá registrado. E aí aquela empresa naquele bairro a gente vai ter um mapeamento de todos os bairros de São Paulo, tchau, ela é retirada e vamos abrir processo para uma outra. E o subprefeito vai ter esse compromisso com a qualidade do serviço prestado. Por que a gente dividiu a cidade em 32 subprefeituras? Para quê? O que faz um subprefeito hoje na cidade de São Paulo? Você consegue me dizer o que faz? Você acabaria com as subprefeituras, então? Não, eu vou ter certeza de que quem está lá seja responsável por fiscalizar os contratos e mandar embora aqueles que não estão cumprindo os contratos. Esse é o ponto. Ali tem que ser esse auditor. É a pessoa que está olhando o que está ou não acontecendo naquela subprefeitura, vendo os problemas e resolvendo os problemas. É um super síndico. É igual um prédio, gente. Um prédio, sei lá, síndico do prédio. Ah, tô com um problema aqui no meu prédio porque não está sendo limpo direito. Tá sujo. O que acontece? Todos os moradores vão lá, cobram o síndico manda embora quem está limpando e troca. Não é assim que funciona? É assim que tem que ser uma subprefeitura. Gente, o buraco não está funcionando, então troca a empresa que tapa buraco. A iluminação não está funcionando, troca a empresa que faz a iluminação. Ah, a escola aqui é terrível, eu quero levar meus filhos para outro distrito que tem escola melhor. Então vamos abrir aqui, vamos ter oportunidade de ter algumas parcerias público-privadas e que vão ser avaliadas e vamos dar mais dinheiro para aquelas que ensinam melhor os alunos. Ah, a mesma coisa vai valer para a saúde, pode valer para tudo. Agora, de novo, quem é o subprefeito? Quem ele vai fazer? Ele é o grande fiscal, o grande zelador, que vai ter cartas na manga, que vai ter com base numa transparência radical de todas aquelas demandas da população. A população vai avaliar todo o serviço público com base naquilo. Quem não estiver prestando contrato, quem estiver desrespeitando a população, está na rua. É isso. Deveria ter um perfil mais técnico ou mais político? Totalmente técnico. Totalmente técnico. Totalmente técnico. A gente, se fosse político, deveria ser eleito. Eu vejo assim, Carla. Se a gente quer ter subprefeitos políticos, vamos fazer eleição de subprefeito. Uhum. Não é um cargo assim. Você, quando elege um prefeito, você dá a ele a carta branca para administrar a cidade e para fazer o papel do executivo. Só que, para isso, ele precisa colocar pessoas técnicas e competentes à frente das secretarias e das subprefeituras. É isso que você está elegendo. Uhum. Então, tem que ser um perfil técnico, definitivamente. Vamos falar de mobilidade urbana? Vamos. Porque é uma parte significativa da nossa audiência está acompanhando essa entrevista agora pelo carro ou no ônibus. E agora a gente tem um índice muito importante, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila, que avalia indicadores para medir, né, a eficiência da gestão nas cidades. É a base do Prêmio Band de Cidades Excelentes, que mostra, e esse índice ele mostra o seguinte, que 40% dos paulistanos levam mais de 1 hora para se deslocar de casa para o trabalho. Média nacional é inferior a 10%. Uhum. Então, queria saber da senhora sua proposta para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo de forma sustentável e o que viria por aí. Ciclovias seriam mantidas? Corredores de ônibus? Qual seria a proposta principal? Muito bom. Primeiro ponto, Carla, a gente tem hoje o PCC infiltrado no sistema de transporte. Então, o que acontece? Cada dia a prefeitura paga mais. Pagava 1 bilhão, 2, 3, 4, 5. E o número de passageiros caindo. Eram 9 milhões de usuários, hoje 7 milhões, está caindo. Como é que você está gastando cada dia mais? Dando dinheiro para o crime organizado, parte do dinheiro dos nossos impostos, e aceitando um serviço tão ruim que as pessoas não querem usar para usar o carro. Não dá, gente. A conta não fecha. A gente precisa parar de ser trouxa. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa, sim, auditar todos esses contratos. Ver se o serviço está sendo bem prestado, se as pessoas têm acesso ao ônibus na hora que precisa, a questão da superlotação, a questão da manutenção desses ônibus. Então, a gente precisa fiscalizar tudo para ter a carta na manga de mudar a operadora se for preciso. E eu tenho uma outra proposta aqui. Hoje em dia, por que são sempre os mesmos?
há décadas são sempre os mesmos, né? Que cuidam da parte de ônibus aqui na cidade, que não funciona. Porque você precisa ter centenas de milhões para participar de uma licitação como essa. Porque você precisa ter não sei quantos ônibus, não sei quantas garagens. Vamos separar as coisas. Hoje a prefeitura, com esse recurso, ela pode, por exemplo, alugar ônibus, alugar garagem. E aí sim, a prestação do serviço pode ser feita por qualquer uma empresa. E aí, se tiver qualquer tipo de problema, você troca sem maiores dores para a população. O que não dá é para ter o serviço hoje que não funciona. Então, a gente precisa rever tudo isso aí. O que você falou é fundamental. Hoje, 1 em cada 5 paulistanos passam mais de 3 horas no trânsito. O tempo gasto hoje no trânsito em São Paulo, se a gente fosse, de novo, a economia, hein? Se a gente fosse deixar as pessoas trabalharem nesse horário, se o tempo gasto, mais de 2 horas por dia, elas usassem trabalhando, daria uma renda média de R$ 1.500 por pessoa por mês a mais. Olha que loucura. Isso é o valor que está sendo retirado dessas pessoas. É o tempo que ela teria com a família dela, que ela poderia estar estudando, que ela poderia estar trabalhando. Então, assim, a gente precisa cuidar disso aqui. Fazer com que, de fato, o transporte público seja mais rápido que o carro e seja de qualidade para fazer com que as pessoas voltem para o transporte público. Então, precisa revisar tudo. A senhora é uma defensora das PPPs, das privatizações, na média. Eu gostaria de ouvi-la sobre privatização na educação. A senhora é a favor de privatizar o ensino? Com que modelo? Então, o nome não é privatização, porque as pessoas não vão pagar por ele. Isso é muito importante. Eu quero que toda mãe que hoje tenha um filho na rede pública tenha acesso a um ensino de qualidade. Então, qual que é uma das propostas? É fazer com que esse ensino público, que a pessoa não vai pagar mais, ela já está pagando. Hoje, a gente está pagando muito caro pelo ensino público. As pessoas acham que é de graça. As pessoas não existe. Gente, primeiro ponto, não existe nada, vamos deixar isso claro aqui. Não existe serviço público grátis, não existe tarifa grátis, não existe escola pública grátis, não existe hospital grátis. Tudo é caro e pago pelos nossos impostos. Mais importante, aquele que é o mais pobre hoje no país é quem mais paga imposto. Então, vamos deixar disso. Mas tudo bem, hoje em dia, o ensino público em São Paulo, ele é caríssimo, pago pelos nossos impostos, e não funciona. Então, hoje, uma escola pública, uma escola no ensino fundamental, exemplo, custa R$ 1.650 por aluno. Por aluno, uma escola particular, R$ 1.470 por aluno. Muito melhor. Você pega os índices das escolas privadas, infinitamente melhores. Hoje, um aluno totalmente na escola pública, como é hoje, como é que funciona? Nesse ensino totalmente estatal, estatista, ideologizado, que está ensinando todes para as crianças, mas não ensina a ler e escrever. O que o pai larga lá, porque não tem outro jeito para ir trabalhar, mas saiba, seu filho não está aprendendo nada. Hoje, no 2º ano do fundamental, ele deveria estar aprendido a ler na pré-escola, se fosse qualquer outro lugar do mundo. Aqui no Brasil, aceita-se que seja no 1º ano da pré-escola. Mas vamos pegar o 2º ano, ou seja, ele já está 2 anos negativado, tá? Ele está 2 anos atrasado. 2º ano do fundamental. Crianças da cidade de São Paulo, 38% apenas alfabetizadas. 38%. Tá? Fortaleza tem o dobro da alfabetização e gasto metade do que é o gasto aqui por aluno. Então, qual que é a minha solução aqui? Sim, fazer parcerias. Vamos trazer, já que o ensino das públicas é muito melhor a qualidade e bem mais barato, vamos fazer parcerias para você ter, sim, a administração privada de escolas públicas. Um exemplo que já acontece na cidade de São Paulo é Liceu Coração de Jesus, no meio da Cracolândia. É uma escola administrada pelos salesianos, de ótima qualidade. E aí quem está dizendo que é ótima qualidade não sou eu. São os pais que invadiram a prefeitura, pedindo, pelo amor de Deus, para que tenha a 6ª série, 7ª. Por quê? O que está acontecendo? Só vai até a 5ª. E os pais estão em pânico de ter que tirar o filho de lá e para onde que eles vão devolver. Então, ela atende alunos da prefeitura, que é o que eu defendo, numa escola de boa qualidade. O que eu defendo é escola de qualidade. A gente vai fazer de tudo. Bolsa de estudo, administração privada de escola pública, remuneração diferenciada de professores, pagar melhor aqueles que ajudam a aprendizagem dos alunos. Tudo a gente vai fazer para que o aluno aprenda. Meu compromisso é esse. Para candidata, ainda na questão do transporte público, eu queria pegar uma pontinha. Como equalizar a questão? Melhor qualidade no serviço, que é o que a senhora prega, sem aumentar a tarifa, sem extrapolar no subsídio pago às empresas. É simples. A Prefeitura de São Paulo é o famoso pague 2
pague 7, leve 2. Péssimo, né? É isso, a gente paga caro e o serviço é horrível. Comparado, eu não estou falando isso, eu estou falando com o gasto que é feito em qualquer outra prefeitura para a qualidade do serviço. A nossa qualidade aqui é muito ruim. Mas não precisa então aumentar subsídio nem aumentar a tarifa para isso? De forma alguma, basta fazer com que os contratos sejam cumpridos. Os contratos hoje na cidade de São Paulo não são cumpridos, França. Ponto. Aquilo que as empresas dizem que vão entregar, elas não entregam. E aí, o contrato, além de tudo, ele é mal feito. Porque hoje a remuneração aqui na cidade de São Paulo, na maior parte dos contratos, é por custo. Não importa a qualidade. Tem que mudar, gente. O que importa é a qualidade, o serviço entregue para a população. Aí, o que está acontecendo? As empresas cobram mais, porque menos gente está usando. Então, elas fazem um serviço péssimo, e cobram mais, que estão dizendo, tem menos passageiro do que eu imaginava. Como assim? Olha que maluquice. A gente não pode aceitar isso. Então, o primeiro ponto, ter certeza que vai cumprir o contrato. Outra coisa, a gente precisa agora ter metas de qualidade em todo novo contrato feito pela prefeitura, que hoje em dia não é. A mesma coisa vale para a saúde, tá? Saúde tem boas parcerias público-privadas que funcionam, mas tem algumas péssimas. E todas elas têm a mesma coisa, remunerada por custo. Então, vamos lá. Tem lá um hospital, que é uma parceria pública, ele pode pedir muito mais exame do que precisa, pode fazer... Por quê? Porque ele é por custo, não está nem aí para qualidade. Por quê? Porque o dinheiro sai do nosso bolso, entendeu? A gente que paga. O município de São Paulo hoje tem um gasto por habitante aqui da prefeitura que é 2,5 vezes a média das capitais do Brasil. 2,5 vezes é o que se gasta com o serviço público aqui de São Paulo. Ou seja, gente, todos vocês que estão me ouvindo, vocês deveriam ter um serviço 2,5 vezes melhor do que em qualquer outra capital brasileira. Não. Aí está o ranking de vocês que mostra. A gente está lá atrás em transporte, lá atrás em educação, lá atrás em saúde. Não sou eu que estou falando. Qualquer ranking, a população sabe. Então, assim, a gente precisa melhorar esse atendimento. E como é que a gente faz isso? Mandando embora, seja prestador de serviço público, privado, seja o que for, que está atrapalhando, não está ajudando. Muito bem, nosso tempo está esgotado, mas certamente teremos outras oportunidades aqui, até porque são algumas séries de entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de São Paulo. Hoje recebendo no nosso estúdio Marina Helena, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso estúdio. Obrigada a você, Sheila, Carla, França, a todos que nos acompanham aqui. Gente, voto consciente. Obrigada, bom dia.